Olá, pessoal, então bem-vindos aqui. Nós estamos começando aqui a nossa primeira reunião aqui do Inova Juntos. Primeiro, muito obrigado a vocês por tudo aqui e preparem-se para muitas reuniões, muito informais, muito assim da gente trabalhar e discutir isso, né? As ações, os movimentos, os planejamentos. O que nós pedimos para vocês começarem e o que a gente gostaria de apresentar com vocês como primeiro método que a gente vai fazer? Que vocês levantassem quais são 5, 10, 15 frases ou coisas ou temas que vocês acham importantes. A gente vai coletar esses temas que vocês acham importantes e a gente vai trabalhar todo mundo junto num conceito de montagem de uma árvore lógica de problemas para a gente identificar como é que funciona esse problema. Então, dentro dessa árvore lógica, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar os argumentos de vocês, vai jogar todos meio soltos dentro de um papel branco. E aí a gente vai construindo uma relação lógica de causa e efeito. Se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso e isso, então aquilo. Essa metodologia, ela tem um fundamento teórico bastante interessante, sofisticado, que eu não vou abordar hoje, mas eu espero transformá-los todos em especialistas nessa metodologia. Se chama Teoria das Restrições. Ela é conhecida internacionalmente como TOC, T-O-C, Theory of Constraints. Ela foi criada por um físico de Israel, se não me engano, que ele se chama Eliyahu Goldratt. Eliyahu, é impossível de escrever, nem eu sei como é que escreve, Goldratt, e a gente pode fazer. E ele criou o livro Ameto, o livro de outras coisas. Dentro dessa teoria, ele tem vários conceitos muito legais. Essa lógica da teoria de restrições hoje é a lógica que é utilizada para a programação dos computadores dentro de uma linha de montagem. Então, se você tiver, por exemplo, uma linha de montagem de um carro, de um Tesla, ou de um Volkswagen, um BMW, na hora que for chegar aquele parafuso, na hora que for chegar aquele vidro, na hora que for, como é que eu passo para garantir que aquela coisa chega na hora que precisa? E não adianta eu ter um carro verde e de repente chegar uma porta preta. Eu preciso chegar o carro verde na hora certa de colocar o carro e fazer funcionar essa teoria de montagem. Então, ele trabalha com as restrições, ele considera que a velocidade total do sistema é tão forte quanto o seu elo mais fraco e cria um conjunto de mecanismos para você analisar isso. A primeira coisa é a árvore de diagnóstico da solução. Então, nós vamos fazer isso, então aquilo a gente vai entender os raciocínios de vocês e a gente vai errar junto e depois a gente vai fazer uma árvore da realidade futura. Ou seja, o que eu quero? Então, no momento, é mais a gente tentar jogar quais são as conceituações lógicas disso aí. É super facinho, é super divertido. A única efeito colateral é que normalmente o nosso cérebro derrete depois de 1 hora de trabalho. Tá? Então, normalmente as reuniões não duram mais do que 1 hora porque a gente não aguenta. Tá? Aí a gente para, descansa e vai de novo, a gente vai fazendo. Então, o que vocês acham disso? Assim, tudo bem? Estão preparados para esse tipo de lógica? Nessa aí, Isabela, tem aí um exemplo de como dá para mostrar ou não? Não? Não ainda, está vazio, né? Está vazio os quadradinhos. E a gente vai fazer os quadradinhos e vai ser assim, o quadradinho de baixo vai para cima. Então, se isso, então aquilo. E às vezes a gente vai ver que tem uma coisa que é assim, se isso e isso, então aquilo. Então, às vezes eu vou precisar ter mais do que uma causa para conseguir chegar naquele efeito. E às vezes eu vou poder colocar se isso, e isso, e isso, e tipo assim, necessariamente, se eu não tiver essas três coisas, eu não consigo a outra coisa. Isso é mais um exercício do jeito de pensar, e a gente vai trabalhar isso com calma. Eu vou pintar a casa, então eu preciso ter a tinta, eu preciso ter a parede. Se eu não tiver a tinta, não tiver a parede, então não dá para pintar a casa. Agora tem que ter o pintor. Entendeu? A gente vai falando, dá para pintar sem a tinta? Não, não dá. Então a gente vai trazendo isso para o mundo real e a gente vai fazendo juntos, tá? Então, vamos, Isabela, você já pode compartilhar a sua tela aí, a gente vai jogando tudo como Eu achei quadradinho. um exemplo do ODS1, você quer mostrar? Tem aí do ODS1, ok. Mostra aí rapidinho, explica pra gente como é que funciona, e aí... É que você já vai dar um susto. Do ODS1, tipo assim, a gente tem mapeado tudo em árvores lógicas, depois que a pessoa entende, faz sentido, mas até lá... Então vai lá. Isso aqui, claro, ninguém está conseguindo enxergar, né? Mas vamos ver aqui, ó, mapas de relações. Pega aquele pequenininho da FLAC, mas é isso daí, ó. É, exatamente. Ah, tá. Então, explica para a gente. Ela vai fazer a leitura para você entender o jeito como se lê
desse tipo de ação. Vai lá, Bom, Isabela. já peço desculpas antecipadas. Tá chovendo e o meu cachorro tem medo da chuva, então ele não vai parar de latir. Mas, então, para explicar como o Zenin comentou, a ideia é construindo essa leitura com sis e entãos. Então, aqui a gente fez essa construção lógica com base ali na meta 1.1 dos ODS, que é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. E aí, a partir dessa frase, dessa meta, então a gente começou essa construção, essa análise com 3 premissas. Então, a primeira é: precisamos identificar o que é a pobreza extrema, em cada país, local, região. Se o objetivo... mas calma, tem que fazer a leitura certinha. Se o objetivo é erradicar a pobreza extrema em todas as pessoas, em todos os lugares do planeta, então precisamos identificar o que é a pobreza extrema. E se erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, se esse é o objetivo, então precisamos também saber quem são todas as pessoas a serem impactadas pela meta. E se o objetivo, novamente, é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, então precisamos definir metodologicamente quais serão os lugares do planeta nas quais a análise será realizada. Então, se precisamos identificar o que é a pobreza extrema em cada país, local, região, então... faltou uma curvinha aí que não está bem feita. Assim, se nós precisamos identificar, e se teria um outro... a gente não pegou o melhor deles para explicar, mas tudo bem, vai lá. É que as duas... porque assim, elas são necessárias para... As duas estão levando para o de cima, né? Então, se precisamos identificar o que é a pobreza extrema e precisamos identificar quem são todas as pessoas a serem impactadas pela meta, então será necessário definir uma metodologia de análise comprovadamente efetiva para a avaliação dessas realidades. Então, definição do objeto de estudo e de análises quantitativas e qualitativas dos ODS. E aqui e aí continuando, né? Se será necessário, então, definir uma metodologia de análise comprovadamente efetiva. E, então, a CNM possui uma metodologia de análise e apresentação de dados e variáveis, que é a Mandala ODS versão 1. E aí, partindo aqui, né, para o outro lado... Olhando outro ramo da árvore, uma outra linha de raciocínio. Isso. Então, né, como a gente falou, esse objetivo é erradicar a pobreza para todas as pessoas em todos os lugares, então precisamos definir quais serão os lugares do planeta nas quais a análise será realizada, e se precisamos definir isso, então é preciso consultar a viabilidade da execução do trabalho no Brasil, na América Latina e no mundo. E aí esse quadradinho, ele leva por si para um outro, mas ele também se junta com outros 3 para um outro quadrado. Então, eu preciso consultar a viabilidade da execução do trabalho no Brasil, na América Latina ou no mundo, para definir qual é o local. E aí a premissa que surge do nada, a FLACMA, que já foi validada como uma realidade antes. A FLACMA atua com os municípios da América Latina e a CGLU atua com municípios mundialmente. Então, se a CGLU atua mundialmente, se a FLACMA atua com a América Latina e se precisamos definir no Brasil, na América Latina e no mundo, então devemos consultar a FLACMA, a CGLU, se desejam somar esforços na análise da implementação dos ODS com a metodologia do CNM. E depois a gente vai fechando aqui. A CNM atua diretamente na realidade brasileira, da esquerda. A CNM possui uma metodologia de análise e apresentação de dados viáveis que é a Mandala 1.0. O Brasil é um lugar do planeta apto para esse tipo de análise da implementação dos ODS. E se devemos consultar a FLACMA, a CGLU, se desejam somar esforços na análise de implementação de ODS com a metodologia da CNM, então a CNM efetuará a análise da realidade de implementação dos ODS no Brasil, com base na sua metodologia própria, já utilizada na versão 1.0 da Mandala ODS, e convidará as equipes técnicas da FLACMA e da CGLU para atuar diariamente na construção de uma versão 2.0 da Mandala, que permitirá uma análise brasileira, latino-americana e mundial. No entanto, se não tivermos apoio das equipes da FLACMA e da CGLU, focaremos nas soluções da pobreza extrema da realidade dos municípios brasileiros. E a gente chegou num conjunto de ações, e hoje a gente está fazendo a Mandala 2.0, a gente está fazendo a validação com a FLACMA, a gente está fazendo a validação da CGLU. Isso não é uma coisa definitiva, a gente pegou uma coisa pensada do meio, isso vai fazer mais sentido na hora que a gente começar a colocar as variáveis de vocês. E isso está dentro de uma coisa que a gente deu uma puxadinha do lado, que mostra aí que a gente tem 1 milhão de outras ações e outras metas. Então, se vocês forem avaliar, nós vamos verificar, por exemplo, quais são todos os critérios objetivos para a gente alcançar cada uma das 17 metas,
cada um dos 17 objetivos e cada uma das 169 metas. Nós fizemos isso, pegamos o município para fazer teste, município de Birigui, escrevemos um relatório de 530 páginas fazendo isso tudo e funcionou. Legal, o que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar o Cisanvi, quer pegar os outros e fazer um relatório ainda melhor de tudo do ODS, e um relatório de tudo da NAU, e um relatório de tudo aquilo que vocês quiserem. A gente vai fazer uma árvore malucona dessa, e a gente vai chegar assim, olha, legal, o caminho parece que é por aqui. O importante não é o quão bonito aparece, o importante é que as premissas sejam válidas dentro do ponto de vista de vocês, como desejos e como organizações. Então agora a gente apaga isso aí tudo, vai para a tela branca, sem nada, e vamos ouvir vocês quais são as coisas que a Mônica falou, que ela tem uma lista gigantesca de coisas, né, Mônica? Temos. Então vamos lá. Onde a gente, não sei se o Cleones quer elencar. Quer falar? Quer colocar? Vamos escrevendo aqui. Vamos escrever. Começar falando do problema. O que vocês acharem. A gente pode começar por qualquer lugar. Ó, só uma coisa assim. O princípio dessa teoria é que a gente pode começar por qualquer lugar, porque a gente vai ter que vasculhar tudo. Então não tem problema. Eu peguei um apêndice, legal, cara. A gente vai puxar um pelinho, vai ter um elefante atrás do pelinho. A gente cuida do elefante que está atrás do pelinho. Então pode começar por qualquer lugar. Tá, deixa eu contextualizar algumas situações. Minha câmera está aqui e o meu monitor está aqui, tá? Então, desculpe se eu não falar olhando para vocês. Mas seguinte, a gente fez em 2019, a gente chamou todos os nossos municípios aqui e a gente se juntou, na verdade, né? Porque o Estado vinha com um trabalho de identificar problemas da região. Aí a gente aproveitou esse trabalho para identificar os problemas além do que o Estado buscava. Isso gerou um documento com mais de 60 itens. Alguns a gente tem competência para resolver como região, outros dependem exclusivamente do Estado e outros dependem do Ministério. Então, né, a gente conseguiu filtrar um pouco. Então, a gente teria essa lista. Ele está em formato de DOME, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Então, a gente já tem a meta para aquele problema, né, para aquela diretriz, a gente já teria uma meta definida que daria para começar por ali, para desenhar a árvore para chegar nas possíveis soluções, pelo que eu entendi. Então, teria isso, mas eu gostaria de começar por um exemplo, Mônica, daí você me permite aí, acho que é um pouco mais, assim, dentro do dia a dia do consórcio mesmo, não tanto dos municípios, para a gente fazer como teste, que é relacionado a compras. Vamos embora. Ontem, nos exemplos que o Zanin trouxe, tu comentou de compra internacional, acho que sim, a gente foi muito provocado a fazer compras ano passado com instituições internacionais, em virtude dos EPIs, tudo, e a gente brecou, porque a gente não tinha know-how, nem articulação para isso, então a gente se manteve comprando só aqui no Brasil. Mas é algo que a gente precisa discutir. Mas deixa eu perguntar uma coisa agora. A gente poderia discutir, é um problema isso que a gente pode discutir, por exemplo, uma necessidade dos meus 14 municípios, que vai além de saúde, mas saindo, compra de autopeça, compra de serviço e peça, isso, assim, eu posso estar muito errado, mas atinge os 8 mil municípios, tá? Imagino que se a gente achar um caminho transparente, porque o problema nesses processos é a falta de transparência, é um processo padrão para seguir, que se adeque às realidades, né, de cada município, é claro, mas principalmente a falta de transparência, né, para comprar peça e fazer manutenção de automóvel. Beleza. O que acontece? O que é muito legal dessa metodologia, e a gente vai ter essa mentoring aqui que a gente vai junto. Cleonis, se você pegar de 7 a 8 premissas e de problemas, que sejam realmente verdadeiros e que vocês estão colocando, então vamos colocar, você coloca uns 3, a Daniela coloca uns 2, a Mônica coloca uns 2 ou 3 também. A gente coloca essas caixinhas aqui e com base nessas 6 a 8 premissas a gente resolve o problema do consórcio como um todo. Porque o que acontece? Essas premissas, elas vão guiar a nossa atenção para validações de relações lógicas de causa e efeito. E vocês são profundos conhecedores dessa realidade. Mesmo que eu não conheça, se você quisesse, a gente podia fazer uma análise sobre a validação de um reator nuclear ou alguma coisa de física quântica. Funcionaria. Porque ela vai usar com a sua capacidade lógica de verificar o que está faltando e ir colocando outras coisas. E aí, a coisa está assim, eu coloquei 8 quadradinhos, a gente vai pegar vai resolver o problema da autopeças, volta, vai resolver o de alguma coisa, vai descobrir que a resolução desse é mais ou menos do outro, e a gente vai validar a lógica.
Se você começar com esse planejamento estratégico, ele também vai aparecer. Mas, por exemplo, começa por onde está doando. Vamos nas peças, vamos ver o que a gente tem, vamos testar a ferramenta. Só que o que acontece? No decorrer das sucessivas ações, vocês vão aprendendo a pensar desse jeito. E aí o que acontece? A gente vai ter uma linguagem. E aí vai ter uma linguagem que vocês vão falar o seguinte, não, peraí, isso aqui é a causa, então eu faço a consequência. Normalmente, o que é a solução do problema? É o oposto do problema. Né? Então, a gente vai montando isso. O processo agora é mais importante, mas peguem aí livremente 3 a 5 problemas e deixa a gente jogar isso no papel e a gente vai trabalhando com eles, a gente vai indo para os lados fazendo isso aí. Pode falar livremente, pode falar coisa das peças, pode falar o que você achar importante. Eu vou trazer 3, então, como você Vai lá. colocou. A gente Vou pega uma trazer da 2 Mônica. Cada um aqui Vai lá. traz 2. Mônica, Dani, 2 aí, Pode né? ser, gente, pode ser. Isso, acredite no processo. Compra compartilhada de peças, como eu já falei, então. Qual é a premissa? Fale uma premissa que eu compro compartilhar de peças. Qual é o problema? Ou é quase não funciona? Ou o quê? Dificuldade na execução do serviço. Acho que é o nosso problema hoje relacionado a esse. Então, existe dificuldade de execução de serviço de compras compartilhadas de peças. Isso. Tá. Uma outra situação... Não, é uma coisa diferente. Dificuldade de execução de serviço de compra compartilhada de peças. Você compra a vela, alguém tem que abrir o motor e colocar a vela, entendeu? Assim, alguém tem que... eu comprei a correia dentada. Quanto é que custou? R$70. Tem que trocar a correia dentada. Quanto custa? R$2.500. Ou entendeu? o inverso, né, Zanin? Eu compro a hora do mecânico e daí pago 50 centavos na hora e ele me dá a peça. Daí aí a peça custa 2.000. Aí eu perco, ou eu perco o controle da hora e controlo a peça, ou eu perco o controle da peça e controlo a hora. Hoje é assim que se compra aqui, né? Então, coloca assim, quando eu perco o controle da peça, quando eu perco o controle da peça, eu compro a hora, e quando eu perco o controle quando eu consigo controlar a hora, eu perco a peça, o controle da peça. Exato. Porque eu não tenho um processo que me permita controlar os dois ao mesmo tempo. Então, não existe um processo, cria um embaixo desse, não existe um processo que permita controlar a peça e a hora ao mesmo tempo. A fiscalização desse processo também é um problema. Calma, Mônica, você vai ter o seu... Nós não... Calma, segura essa mulher, algema ela, calma. Você vai falar tudo o que você quiser e nós vamos validar 200 vezes. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo a expressão dessas coisas e nós não queremos opiniões de consenso. Nós queremos dissenso, nós vamos destruir cada uma delas e nós vamos analisar logicamente. E a gente vai colocando as coisas que vão aparecendo. Mas, vamos lá. O que mais, Cleones, que você quer colocar disso daí? A distância, a logística, né, de contratação do serviço, porque o prestador de serviço precisa estar próximo, senão eu tenho um outro serviço que é o transporte até o local. Logística de contratação de serviço precisa estar próximo, ou então a locação de serviço deve estar no local. Vai lá. Vou passar aí para frente agora. Tá bom. Olha que legal. Já está dando um monte de coisas que agora a gente vai colocar o conhecimento da Mônica. O que a metodologia vai fazer? Não é só a Mônica. A gente não vai conseguir ficar quieto, cara. Vai ficar faltando. A gente vai olhar e falar assim, eu quero falar também. E aí a gente vai falando e vai organizando essas coisas aqui. E agora vai lá, Mônica, quais são as suas coisas que você quer falar? Você pode falar de peça ou pode falar suas 3 coisas que daqui a pouco a gente vai começar a analisar. É que quando se começa a falar, começa a borbulhar outras coisas na sua cabeça que acaba complementando o que foi falado, né? Então, mas essas coisas a gente vai separar cada uma das coisas, vai colocar no chão e vai ver as premissas lógicas de correlação de causa e efeito e vai ver o que borbulha da borbulha. No final, a gente vai ter uma certeza que a gente vai conseguir ler rapidamente e a gente vai diagnosticar qual é o problema e onde é a solução. Mas pode falar o que você quiser. Tá. Continuando na aquisição das peças, né? Pode ser. A dificuldade da assessoria técnica próxima ao município, fechar os... Não sei se são combos ou se... fechar os blocos, que quando você faz determinado serviço, inclui tal peça, fechar uma com a outra, porque às vezes o município vai fazer
um conserto, qualquer troca de peça, e automaticamente aquela peça não está embutida, e aí é um Me dá uma premissa, dificuldade, e qual é o problema? Você não precisa me contar a história inteira, eu não preciso concordar com você, eu quero saber qual a premissa lógica. Dificuldade de fechar blocos de serviços de peça. Eu quero trocar o pneu, mas não está previsto o pneu nessa troca. Tem um Então, serviço, cria um quadradinho assim. Quero trocar o pneu e não está previsto... Troca. Ok. Quero trocar o pneu e não está previsto o pneu na minha troca de peças. Ou ao contrário, né? Eu tenho pneu e não tenho quem execute o serviço. Então, é um outro quadradinho. Eu tenho pneu e não tenho quem troca o pneu. Pneu é só um exemplo. Não, perfeito. Se o pneu é um exemplo, é com base no pneu que a gente resolve o problema do consórcio. Vamos lá. Vai lá. E volto lá na fiscalização, né? Porque Sim. não tem quem controle o que está sendo executado, se aquele pneu é o que foi realmente... Então, mais um quadradinho. Então, não há quem controle a fiscalização se Só o para pneu... informar que o prefeito entrou conosco? Oi, prefeito, tudo bom? Boa Rapaz, tarde. agora aqui já é a mão na massa aqui, já não é mais palpite, não. A gente está usando uma metodologia chamada teoria das restrições, em que a gente vai partir de premissas que estão doendo, a gente vai partir assim de 6 a 8 premissas de cada um, e depois a gente vai analisar logicamente e vai fazer uma construção de causa e efeito. Não precisa preocupar muito para onde a gente vai chegar. Fala assim, pô, mas eu estou discutindo o pneu, tem que discutir o consórcio. Não, primeiro a gente vai aprender o jeito de pensar é que nem uma rede, você pode puxar por qualquer lugar que vem a rede inteira, está tudo interligado. Então a gente está pegando 3 a 4 coisas que doem para a gente tentar resolver e montar uma árvore lógica para ver se funciona. Então, ao invés da gente cuidar da paz mundial, tipo assim, a gente está cuidando da compra da peça do pneu, tá? Porque isso a gente vai conseguir resolver a questão da peça, do pneu, do serviço, do controle, da licitação disso tudo no final do processo. Vamos lá. Mas isso vocês fizeram porque tem muitas mulheres, aí é difícil para elas, aí vocês pensaram, vamos começar com o pneu, que é difícil para elas, né? Não, pode qualquer coisa. A gente pode começar com qualquer dilema, é simplesmente um jeito de análise de argumentos. E dá um resultado bom. Mas então vamos lá. Tipo assim, gente, confia agora, dá 1 hora de confiança, que daqui a pouco o cérebro começa a derreter e a gente vai. Daqui a pouco a gente vai ler. Vamos lá, o que mais que você tem, Mônica? Que você tenha de coisas, de problemas que a gente possa resolver? Vamos lá? Deu já? Buffer? Ela travou. Ficou assustada com o prefeito Érico ter entrado, travou. Ai, Jesus. Vamos lá. Mais alguma outra coisa, Mônica? Daniela, o que você coloca aí das visões, ou desse processo, ou de outro processo, 2 ou 3 variáveis que precisam ser resolvidas e a gente vai encontrar nessa árvore lógica? Então, dentro desse problema que o Cleone... Não precisa ser esse problema, pode ser em qualquer problema. 2 ou 3 coisas então, que doem. Dentro desse problema, mas que ele pode ser comum a qualquer outro, de compras compartilhadas, né? Eu vejo que é o problema de manter o preço, especialmente em compras internacionais ou de insumos que sejam afetados pelo dólar ou pelo câmbio, enfim, manter o preço desse produto até o final da licitação, porque tem... Então, coloca aí, então, peraí, manter o preço do produto até o final, existe dificuldade de manutenção do preço do produto até o final da licitação. Do contrato, enfim, né? Do contrato, ok. Então, se tá acontecendo isso, há várias solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro, e isso a gente vai fazer já isso, ok. O que mais que te dói aí? E eu separei também a penalização dos fornecedores que não entregam esses insumos dentro do prazo. Uhum. Daí é um problema que daí ele se ramifica, né? Que daí é o problema de como penalizar, quem vai penalizar, qual o fluxo que vai se seguir para penalizar. Ou então dificuldade de penalização dos fornecedores. Isso. Mas vocês já fazem o fluxo, né? 86, 87... e o cara se define, se protege no 105, né? Sim, mas de qualquer maneira... E tem o 89, que também dá cadeia, mas aí é dispensar e não exigir licitação, é pra gente, a gente quer punir os outros, né? Mas de qualquer maneira é uma dificuldade, né? Especialmente
prefeituras, ou enfim, equipes menores, né, demandar alguém Então, para então, cria um outro quadradinho, precisamos melhorar o fluxo de penalização dos fornecedores. Acho que principalmente criar critérios objetivos, né? Porque a falta de fiscalização que a Mônica relatou... Então, coloca aí, peraí, criar critérios objetivos de penalização. A falta de fiscalização impacta na penalização, porque se eu não consigo ter um critério objetivo para fiscalizar, eu fico no subjetivo aqui na sanção dele. Critérios objetivos, falta de fiscalização. Então, falta de fiscalização. Então, se eu estou com problema de penalização, falta de critérios objetivos sem fiscalização, eu devo estar com problema também de validação e recebimento dos produtos, falta de certeza e segurança no recebimento de produtos no almoxarifado, certo? Exatamente, porque nesse caso aqui, nessa linha, nem viria para o almoxarifado, ficaria dentro da própria mecânica, né? Então, sim, perde mais o controle ainda. Mas é exatamente isso. Ok, tudo bem, beleza. Prefeitos, 3 ou 4 coisas. O que mais? Daniela, alguma coisa a mais? Você quer... Não, por enquanto é essa minha colaboração. Vamos lá. Prefeitos, de coração aberto, 3 ou 4 coisas que você gostaria muito que a gente resolvesse, que está doendo, que te atrapalha demais. Eu não consegui, de repente vou estar repetindo, eu não consegui ver o que está na frente, né? Se for... Não precisa preocupar com o que os outros disseram. Nós vamos começar a validar agora, a gente está jogando ideias. A dificuldade na manutenção dos veículos e máquinas. Como é que eu vou colocar? Pode só falar. A dificuldade da manutenção de veículos e máquinas, ok? Isso, Como é que é isso? Isso. E aí a outra, que seria a aquisição das peças para manutenção, que esse é o mais difícil, né? É uma outra coisa. Então, existe dificuldade na aquisição das peças para manutenção, ok? Isso. O que mais? E aí, isso na questão de obras, que já apareceu lá, também a fiscalização dos contratos. Então, dificuldade na fiscalização dos contratos de obras, é isso? Isso, exatamente. Uhum. E tem um outro que esse sim é um sonho meu, por isso que eu fui candidato de novo, né? Senão... Ok, então vamos fazer o sonho aí, resolver. Qual que é? Os custos, né? Nós temos uma maneira de identificar os custos da máquina pública. Quanto custa fazer esse serviço, quanto custa esse, aquele... né? Se é mais barato eu fazer sozinho ou terceirizar, então por isso que é a questão dos custos. Então, clica um outro quadradinho. Saber se é mais barato fazer ou terceirizar a ação. Beleza? Algo mais? Já temos... Era para ter 3 ou 4, 8 no máximo, a gente já conseguiria chegar. Esse negócio vai crescendo de um tanto e daqui a pouco a gente fala, nossa, não apaga não, senão eu fico desesperado aqui. Tá bom, beleza. Vamos começar então? O que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar, na hora que a gente estiver nas outras reuniões, vocês vão cantando junto com a gente, tá? Mas então vocês já vão me ajudando. Eu vou falar assim, eu vou fazer a leitura dessa ação e a gente vai procurar correlações de causa e efeito. Então, ser isso, então aquilo, ser isso, aquilo, e a gente vai usar como recurso falar instrumento em voz alta. Porque se tiver faltando alguma coisa, isso dói no ouvido. Então, na hora que doer no ouvido, você fala, cara, tá faltando alguma coisa. Aí a gente pode, assim, alguma coisa tá faltando, que a gente ainda vai saber o que é essa ação. Vamos lá, então vamos pegar aqui a dificuldade na execução de compras de serviços de peças compartilhadas. Então, se existe a dificuldade de compras de serviços de peças compartilhadas, então desce isso mais para baixo, vamos começar com essa primeira premissa aí. Desce um pouco mais, então vamos lá. Desce aí. Eu vou fazer essa aqui como se fosse a raiz, depois a gente vai subindo, tá? Não, pode pegar aquele quadradinho mesmo, Isabela. Se existe dificuldades na execução dos serviços de compras compartilhadas de peças, então, o que acontece? O compartilhamento traz uma complexidade diferenciada. Então, uma pergunta, existe uma dificuldade de peças compartilhadas e não existe essa dificuldade em peças normais? Não, é a mesma.
Sim. Na verdade, o problema já vem antes. Nós queremos compartilhar para facilitar. Olha lá. Então existe uma dificuldade de compra de peças não compartilhadas. Então, o problema não é o compartilhamento. Não. Não, então vamos lá. Não é isso. Então, assim, cria um outro quadradinho. Existe dificuldade de compra de peças. Existe dificuldade na compra de peças. Existe dificuldade na compra de peças. Desce isso lá para baixo, um pouquinho mais. Abaixo disso ainda. Na compra de peças. Mais para baixo, mais embaixo, mais como raiz. Existe dificuldade na compra de peças. Desce mais. Então, se existe dificuldade de compra de peças, então precisamos melhorar os processos de contratação de peças. Então, se precisamos melhorar o processo de contratação de peças, então a contratação de peças pode ser feita de forma isolada ou compartilhada. Certo? Calma que agora eu vou... Então, se existem dificuldades na contratação de peças, então precisamos melhorar os processos de contratação de peças, e aí as contratações de peças podem ser realizadas de modo isolado ou compartilhado. Aí coloca do lado o seguinte: o consórcio existe para garantir que a compra compartilhada traga benefício a todos os seus integrantes. Ok. Para que as compras compartilhadas tragam os benefícios para todos os integrantes. Então, se existe dificuldades na compra de peças, precisamos melhorar a contratação de peças. E se o consórcio existe para garantir a compra de todos os seus participantes, então o consórcio precisa criar condições objetivas que a contratação compartilhada seja melhor do que a contratação isolada de peças. Calma que eu preciso dar o tempo dela escrever. Seja benéfica? Isso. Agora desce um pouco mais que ela existe em compras compartilhadas e começa a colocar os fluxos para ficar fácil essa leitura, porque o pessoal não está acostumado, vai começar a ficar com dificuldade de ler. Vai lá. Isso. Se o consórcio existe para fazer isso, vai lá. Se o consórcio existe para que as compras compartilhadas tragam benefício para todos os integrantes, então o consórcio precisa criar condições objetivas para que a compra compartilhada seja benéfica para todos os participantes, os integrantes. Tá faltando alguma coisa aí. Isso de baixo não é suficiente por de cima, está faltando umas coisas. Existem dificuldades de compra de peças, então precisam melhorar processos, ali tem um 3 no processo, de contratação de peças. E a contratação de peças pode ser realizada de forma isolada ou compartilhada. Coloca essa contratação de peças no meio dos dois e abre os quadrados, assim, e põe a contratação de peças como uma premissa do lado desse quadrado aí, desse aí que você está clicando. Daqui? Isso. Do lado do nível superior. Isso. Joia. Então, vamos lá. Isso aqui é uma premissa que a gente pode fazer. O que é uma premissa? Uma premissa é que ela tem validade lógica definitiva. A contratação de peças pode ser realizada de forma isolada ou compartilhada, ok? Alguma inviabilidade lógica disso? Tá? Então, se precisamos melhorar o processo de contratação de peças, se a contratação de peças pode ser realizada de forma compartilhada, e se o consórcio existe para fazer com que as compras compartilhadas tragam benefícios para todos os integrantes, então, agora sim, ó, esses 3 aí de baixo geram o consórcio precisa criar condições objetivas de compra compartilhada. Esse aí é um terceiro, e esses 3 de baixo são necessários para entender por que o consórcio tem que fazer isso. E aí a gente vai achar... Assim? Isso. Então, vamos lá. Isso. Coloca os 3 no mesmo nível. Se o consórcio existe para que as compras compartilhadas tragam benefícios para todos os integrantes, se as contratações de pressa são realizadas de forma compartilhada ou isolada, e precisamos melhorar condições de contratação de pressa, então o consórcio precisa criar condições objetivas para que as peças sejam, que a compra compartilhada de peças sejam benéfica para todos os participantes, certo? Ok. Se o consórcio existe para que as compras de peças sejam benéficas para todos os participantes, então o consórcio vai criar procedimentos que garantam a melhoria da compra de peças. Vai criar procedimentos...
O consórcio precisa criar, ou vai criar, procedimentos administrativos para aquisição de peças. Ok? Aí tem uma outra variável. Do lado dessa daqui, a gente pode... Sobe um pouco mais essa daí. Tem outra variável embaixo. As peças podem ser compradas de forma isolada ou como serviço. Os serviços podem ser contratados com ou sem a peça. Nos processos de licitação, eu preciso conseguir identificar a compra da peça e do serviço para garantir a transparência. Concordam essas validades? E aqui estão as premissas lógicas que estão atrás do que a gente está fazendo. Repete essa última. Os processos de licitação precisam identificar a contratação de peças ou serviços que são aplicados nos processos licitatórios. Mais do lado. E uma outra variável, não existe um mecanismo efetivo de controle da aquisição de peças ou serviços no ponto final de distribuição de aplicação da peça. Ponto final de aplicação das peças / serviços. Ok? Então, volta um pouquinho mais para a esquerda para eu conseguir entregar. Então, se o consórcio precisa... agora pega esses outros aqui e desce um pouco mais esse aí, baixa os outros para o mesmo nível, joia. Então, as peças podem ser contratadas, está no mesmo nível, ok? Que é uma premissa válida, lógica. O serviço pode ser comprado de forma independente das peças. As peças podem ser... não existe uma contratação. Cleone, você está conseguindo se enxergar aí, mais ou menos, conforme a coisa vai crescendo? Sim. Sim. Que aí a gente vai ver qual quadrado que a gente vai resolver. Tá, se o consórcio precisa criar condições objetivas para que a compra compartilhada seja benéfica para todos os consórcios, se as peças podem ser compradas de forma isolada ou com serviço, se o serviço pode ser comprado de forma isolada ou com peças, e se não existe um controle, aquele lá também vai no mesmo nível, se não existe um controle efetivo da aplicação das peças, e se o consórcio... Então, essa aqui do consórcio já vai para a esquerda, porque vai ser uma correlação direta em cima, isso. Mais para a esquerda. Não, esquerda, isso, essa esquerda. O processo de licitação precisa identificar a contratação de peças e serviços que são aplicados. Clica aqui do lado. Isso, essa aqui, quadrado de baixo, no mesmo nível. O processo de licitação precisa ser do mesmo nível. Aqui à direita, mais à direita, no mesmo nível de baixo do consórcio. E mais uma, o consórcio utiliza processo de licitação para aquisição de peças. Mais à direita, no mesmo nível que todas as outras. E o primeiro mapa, provavelmente, a gente vai usar isso depois para tudo. A gente vai identificar a correlação do consórcio, da peça, da forma, da estruturação. Nós temos 10 minutos para falar com o pessoal de fronteira. Meninas, avisa o pessoal de fronteira, vê se a gente consegue passar para 3,5, tá? Por favor, que a gente ainda está aqui. Isabela, desce esses dois quadrados aí, dos processos e os consórcios, para o mesmo nível daquele outro grandão. Isso. Ok, desce mais, isso, para esse nível. Não, sobe esse que você pulou. Isso aí. Então, vamos analisar. Ok? Então, se o consórcio precisa de condições objetivas, se as peças podem ser compradas de forma isolada, se o serviço pode ser feito de forma isolada, se não existe um controle efetivo de peças, se o processo de licitação precisam identificar a contratação de peças e os consórcios precisam realizar um processo de licitação, então tudo isso faz com que os consórcios estejam buscando, cria um de cima que congrega todos esses, no grandão. Assim, os consórcios estão buscando alternativas para realizar a contratação de peças e serviços de modo efetivo por meio de licitação para garantir que exista a identificação das peças, dos serviços e da logística do local de aplicação. E aí isso chama buffer, gente, o tanto que a pessoa vai ter que lembrar isso tudo. O consórcio está buscando meios de realizar... Alguma coisa está pitando aqui, peraí. Compras de peças.
Meios de realizar a compra de peças e de serviços. Espera, deixa eu desligar isso aqui que está pitando. Contratação de peças e de serviços, vírgula, com os seus respectivos locais de aplicação. Ai, que saco. Espera aí. Power off. Power off. Pronto. Os consórcios estão buscando um meio de realizar a compra de peças e serviços com seus respectivos locais de aplicação por meio de licitação pública. Garantindo que a compra compartilhada seja uma alternativa mais benéfica do que a contratação isolada. Posso só incluir e dizer... Pode, por favor. Qual é, nesse ponto, né? Qual seria o maior problema aí? Porque eu preciso fazer a compra, até que cada um fazer não é tão complicado, mas o que eu não posso... às vezes, por menor que seja, né, porque o Tribunal de Contas ele entende se eu ficar comprando de uma maneira picotada, ele vai somar tudo dizendo que eu fiquei fracionando a licitação. O maior problema é eu estragou uma máquina, um equipamento ou um veículo. Eu não precisar esperar 10, 15 dias para conseguir comprar a peça. Eu já ter uma licitação antes, aí eu tenho que identificar, já ter todas as possíveis peças que podem ter algum problema que eu vou poder comprar. Quer dizer, ser um registro de preços, enfim. Mas a maior dificuldade é essa. Eu identificar todas as peças que se tem tantos maquinários e tantos veículos que existem numa prefeitura. Ok. Em cima desse daí que a gente vai coloca essa premissa do prefeito. Precisamos de uma licitação que contenha todas as peças que possam ser, todas as peças e os serviços que possam ser utilizados, bem como precisamos conter todas as peças e serviços que possam ser utilizados, bem como com uma estratégia de reposição que possa ser realizado em tempo real, sem a necessidade de novos processos de licitação e sem gerar fracionamento de despesa. Aí coloca 89 da Lei 8666. Ok? Abre aí e coloca 89. Só 89. Mas a estratégia de reposição que possa ser realizada no tempo real, sem gerar despesas extras, é isso? Sem gerar fracionamento de despesa, que está tipificado como crime, dá de 3 a 5 anos de reclusão à multa. Coisa um pouquinho mais séria. Qual é a lei? Não me lembro. 8666, artigo 89. Dispensar e não exigir licitação, salvo nos casos previstos na lei, pena de 3 a 5 anos de reclusão ou multa, que é o que eles se fundamentam no Tribunal de Contas contra a licitação. Calma, não vamos entrar no juridiquês, que a gente ainda não a gente está trazendo mais um argumento. Isso tudo vai ser uma argumentação, na hora que vocês forem falar para os municípios, fala assim, município, você tem que entender que isso, a gente vai fazendo essas áreas lógicas, só para a gente chegar. Só um minutinho, Daniela, deixa eu só fazer os links aqui de cima, aí a gente coloca a sua coisa. Pega todas aquelas coisas ali de baixo, Isabela, e todas aquelas e chega aí em cima. Aí a gente vai ler de tudo de novo e vai ver que está faltando alguma coisa. Da esquerda até aí. Se tudo isso acontece, então isso deveria estar acontecendo. Só que a gente não tem mecanismo, a gente não controla a peça, a gente não sabe a prestação de serviço, a gente não sabe o local, que vai chegar na premissa que o Cleones colocou lá em cima. Então, como eu sou um consórcio, eu preciso ter, eu posso comprar desse jeito, posso fazer do outro, e eu não faço, então eu preciso resolver essa ação. Beleza. Então, só para a gente passar, antes da gente passar para a Daniela, dá um pouquinho de zoom aqui. Então, os consórcios estão buscando meio de realizar compras de peças e serviços com seus respectivos locais de aplicação por meio de licitação pública, garantindo que a compra compartilhada seja uma alternativa mais benéfica do que a contratação isolada. Diga, Daniela. Complementando ali o que o prefeito falou, que é a dificuldade, né, de que a gente tem que identificar todas essas peças, enquanto consórcio a gente ainda tem que fazer um rol único dessas peças, porque às vezes os municípios consorciados vão precisar de peças muito parecidas ou quase iguais, mas cada município vai mandar essa demanda de uma forma diferente. Então, a gente precisa uniformizar essa demanda, né? Criar um comitê. Então, cria um quadradinho. Necessitamos padronizar
a forma como as peças são identificadas entre todos os municípios consorciados. E eles não utilizam o catálogo das montadoras, por exemplo, porque além disso você tem a arruela, a tarraxa, o bico da rabeta, que o cara quer um bico da rabeta, ele não quer o parafuso 4, 3, 4. Eu parei uma licitação, rapaz, na época, 2000, porque eu estava comprando polipropileno do não sei o que, qualquer coisa para as creches, eu falei, vai matar os moleques tudo, eu nem sei o que é isso. Veio a moça da creche, a coordenadora falou assim, ó, seu Mané, por que eu não posso pôr isopor para as crianças colar os trabalhos na parede? Eu falei, moço, desculpa, achei que ia matar todo mundo, né? Porque realmente o jeito que você fala e o jeito que é a coisa é difícil, tá? Então vamos analisar. Padronizar as formas como as peças são demandadas por cada um dos municípios? Como as peças são classificadas, então aqui pode criar embaixo. Precisamos de um padrão de como as peças são nomeadas no... Então coloca assim, existe um padrão como as peças são nomeadas pelos fabricantes. Existe um padrão como as peças são chamadas por cada município consorciado. E existe um padrão de como as peças devem ser descritas sem marca no edital de licitação. E esses 3 padrões não se conversam. E se esses 3 padrões não se conversam, então existe a sobreposição de peças ou a compra inadequada de a mesma peça, uma sendo a outra. Qual é a última? É por cada fabricante, pelos municípios e que as peças, precisa existir um termo de referência padrão com a descrição das peças sem as marcas para ir para a licitação. Então, isso aqui a gente precisa comprar do jeito, comunicar do outro e garantir a reposição. Eu preciso falar que essa peça que chama A é aquela peça que chama B que o mecânico acha que chama a repimboca da parafuseta. E essas coisas precisam estar junto, porque se a repimboca da parafuseta não tiver com o mecânico, ele não troca a correia dentada, por exemplo. A questão é o seguinte, mesmo pessoas que nunca ouviram falar sobre peças já estão conseguindo entender logicamente, as meninas que nunca participaram de licitações públicas, mas elas já estão entendendo logicamente onde é que estão os problemas ali. Meninas, vocês conseguiram transferir a reunião de 3 para 3h30 ou nós só temos mais 3 minutos dessa reunião? Hã? Eu coloquei lá no grupo, estou aguardando a resposta do pessoal. Tá bom, é só para a gente não chegar... O Hermani perguntou se pode ser 16h30 ou 16. Para mim, melhor ainda, cara. 16. Que a gente não tinha alguma coisa depois? Você que tem, parece, uma reunião depois. Contra quem? Deixa eu ver, que nem eu sei. Aí eu não sei. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gente, deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março, nós estamos no dia... 1º de abril. Hoje é 1º de abril? Então hoje não tem reunião. É mentira. Exatamente. Mentira. Não, a minha última incancelável era das 14 às 15 com Inova Juntos. Ótimo, passa para as 16h30, se tiver, eu estou esquecendo a próxima. 16h30? Tá. Isso, 16h30, ótimo, que a gente produz aqui com calma. Então, vamos lá. Onde que a gente quer chegar, pessoal? Lembre-se que a gente não quer chegar na solução do problema aqui, a gente quer chegar no entendimento do problema, no ver o problema como ele deve ser. Tá? Ok, então coloca essas 3 coisas como 3 variáveis, são 3 classificações. O que a Daniela está falando é o seguinte, existe um problema de linguagem. Como as peças se chamam no fabricante, como as peças são tratadas nos municípios e como as peças precisam ser apresentadas, isso uma do lado da outra. São 3 coisas, a gente vai chegar aí até aqui. Mas essa é da necessidade de padronização, é uma conversa com a outra aqui. Ok, tudo bem, a gente já vai fazer. É que eu estou querendo pegar isso, tudo isso é para casar com o quadradinho que o Cleones colocou lá em cima, que é o seguinte, nós não temos um processo. Quando eu sei qual é a peça, eu não sei qual é o serviço, e quando eu sei qual é o serviço, eu não sei qual é a peça. E quando eu sei qual é a peça e qual é o serviço, eu não sei qual é o prestador de serviço que pode colocar a peça ou o serviço mais próximo possível do município que está solicitando, certo? Esse é o problema, não Cleone? Gente, vocês estão achando isso muito maluco ou não? Ou está fazendo sentido? Faz sentido, sim. Tá, porque a gente vai conseguir comunicar para todo mundo. Fala, exato, fala, Cleone. Porque daí, o que eu entendi daqui? Se eu tirar da minha realidade, eu consigo replicar
se eu não conseguir fazer de forma consorciada, mas cada município consegue pegar o gancho de onde tem resolvido já ou já superou aquilo. Na hora que a gente for resolver os problemas, a gente pode fazer o seguinte: eu posso fazer consorciado, eu posso fazer consorciado por peça, eu posso fazer consorciado por serviço, eu posso fazer consorciado por local de prestação de serviço, e os municípios optam por qual local de prestação de serviços eles estão querendo contratar peças. Ao invés de eu juntar por lote na licitação, eu falo, esse local está perto de 3 municípios, então todas as peças deste município eu faço aqui, e a gente muda o modo de enxergar o problema, porque a gente só estava enxergando como peça e prestação de serviço. De repente, a raiz do problema está no local. O que é mais perto do meu município? Isso. Então, tudo que é perto do meu município, eu vou fazer ali. Mas isso vai abrir ainda as soluções, porque não é o momento da gente querer respostas, é o momento da gente entender o problema. E quanto mais verdadeiro a gente for, você percebeu que a gente pegou um problema e vai afundando? Você pode pegar qualquer um, cara. Isso aqui nem uma rede. Você puxa, vai vir um pedaço lá do outro lado. Daqui a pouco, a gente vai estar com todas as diretrizes do plano de estratégias e metas de vocês, porque eles vão aparecer. E na hora que a gente chegar na solução de saber custo que o prefeito colocou aí, nossa, aí prepara que vai vir página aí para frente. Mas aí a gente vai ter um jeito quantitativo de fazer isso. Vamos voltar lá. Então, vocês estão acompanhando, gente? Eu preciso que vocês me ajudem mais. Isso que eu estou fazendo são as conexões lógicas. Montar a estrutura e colocar numa correlação de causa e efeito e abrir para o escrutínio do grupo, falar, não, está faltando isso, está faltando aquilo. Coloca um quadradinho aqui, ó, se isso, mesmo que não esteja perfeito. Fala, Mônica. Eu fico pensando se o despreparo de quem operacionaliza essas máquinas também não é um problema para a manutenção e para o conserto, e que essas pessoas também, se estivessem preparadas para a utilização, elas também estariam preparadas para ajudar a montar o descritivo dos nossos processos. Então, coloca uma coisa ali do lado, uma ideia nova, o despreparo das pessoas das máquinas pode aumentar o número de manutenções e elas... Não, fora, isso é um argumento que não está conectado aqui, uma ideia extra. Joga um pouquinho mais para o lado. O despreparo das pessoas das máquinas, que utilizam as máquinas, pode ser um complicador no uso das peças e da prestação de serviços, e nós poderíamos treiná-las para nos ajudarem a comprar melhor. Isso é uma ideia que está solta ainda, te deixa aqui do ladinho, depois a gente volta e vem construindo essa árvore da ideia inteira. Voltando ali na padronização, a gente já passou pela experiência de adquirir ambulâncias. Então, foram adquiridas todas as ambulâncias da mesma marca, e naquele momento os municípios compraram. Então, assim, para a manutenção dessas ambulâncias, ficaria mais fácil de fazer uma contratação de manutenção. Mas, como os municípios já... Uma premissa importante. A padronização de peças, marcas e modelos facilitará o processo de contratação de manutenção e peças. Isso é uma premissa verdadeira. Então, se isso é uma premissa, vamos fazer isso para sempre. Porque hoje, para contratar um serviço para fazer a manutenção de tratores, cada município fez o seu processo para adquirir o seu trator. E daí as peças de cada marca, de cada fabricante, elas não são as mesmas. Então, assim, padronizar também a aquisição seria uma solução para que também se conseguisse padronizar os consertos e as manutenções. Então, joga um pouquinho para cima, um quadradinho de cima. Padronizar as marcas poderia ser uma forma de simplificar a manutenção. E garantir a economicidade, né? Então, mas aí a gente tem uma variação que é o seguinte: na licitação pública eu não posso garantir que eu vou ter a marca padronizada. Ou até posso, vou poder na nova lei. Tá? Na nova lei? Mas adquirindo todas pelo consórcio, todos vão adquirir vai a mesma poder. marca, né? Gente, eu não sei se vocês perceberam. Vocês perceberam que eu entendo um pouco de licitações públicas ou não? Dá para perceber um pouquinho, assim, mas tu te preparou antes, deu para perceber aí. Não, mas então, gente, eu cuido desse negócio aqui, eu estou ajudando o processo de aprovação da nova lei de licitações. Estou escrevendo junto aquele treco lá já faz mais de 2 anos. Tem um monte de coisa boa, inclusive a padronização quando a gente fizer com a justificação. Então, com a justificativa. Então, a gente vai poder trabalhar com padronização e credenciamento. A gente vai ter uma funcionalidade lógica do credenciamento, de repente a gente não licencia a licitação normal. A gente pode fazer uma licitação de credenciamento dos prestadores de serviços para manutenção das peças, com ou sem peça. Então, tem umas coisas boas aí que vão mudar. Eu posso só, não tem nada a ver, mas é um tema muito importante. Talvez um dos mais importantes nas prefeituras são as compras.
Eu vou dar talvez já esteja acontecendo isso. O grande problema em tudo, às vezes, que bom que você já tem um conhecimento, né? Isso é importante. Mas o que acontece? Normalmente quem faz as leis são pessoas que não entendem nada e não vivem o dia a dia. Eu daria uma sugestão, se já está acontecendo, ótimo, aí nós vamos ter uma boa lei, mas que a gente tente ouvir, às vezes, não só municípios grandes, vamos ouvir que nós mais temos são municípios pequenos e ouvir os municípios pequenos para que a gente possa construir uma lei que vai nos ajudar e, acima de tudo, que nos dá a certeza que a coisa está correta. Porque hoje, né, a licitação é para você ter a igualdade de condições, para você evitar fraudes e assim por diante. Mas a Lei 866 pode fazer tudo, menos isso, evitar fraudes. A Lava Jato... ela criou um teatrinho, rapaz, aqui no meio, em que o processo é mais importante. O cara fala assim, ó, isso aqui é para comprar direito ou é para fazer dentro da regra? Faz dentro da regra. E depois se lasca. Sim. Mas calma, gente, tem um monte de coisa aí que vai mudar, vai ter um glossarão lá no artigo 6, vai deixar de existir a tomada de preço, o convite desaparece, as dispensas de licitação vão ser de 50 e 100 mil, que nem foi agora anteriormente. Tanto o pregão quanto a gente vai ter a concorrência, eles vão funcionar do mesmo jeito, de acordo com o artigo 17 lá, da mesma ordem, as obras vão ser realizadas como se fosse pregão, então vai ter fase interna e fase externa, a gente vai poder colocar agora, principalmente para a parte de contratação de obras, a contratação integrada, em que o cara pode fazer o projeto básico, projeto executivo, e ainda pode executar a obra, e eu posso jogar, inclusive, as questões de mitigação ambiental e concessão de licenças ambientais e tudo mais, tudo para o parceiro que vai fazer. Essa tremenda mão na roda. Mas calma, isso ainda não é para isso é a solução dos problemas que vocês ainda não têm. Calma, a gente volta lá. Vamos para o negócio. O que a gente está pensando ao olhar isso aqui, daqui um pouco, a gente não consegue mais abandonar a ideia, porque a ideia vai estar extremamente clara, com relações de causa e efeito, em que eu vou enxergar exatamente qual é o problema das peças, que provavelmente é o problema da peça, do bem, do serviço e tudo mais. Então a gente faz uma árvore e já gabarita um monte de problema. Na hora que a gente fizer a primeira árvore lógica do consórcio, a gente vai conseguir entender aonde é que está pegando. E a gente gasta energia só onde estiver pegando. Tá? Vamos lá, desce mais lá. O que eu queria pegar é o seguinte, tem aquelas frases lá de cima do Cleones que ele fala, vamos ver aqui, ó. Dificuldade de manter o preço do produto no final, dificuldade da compra de serviço de peças compartilhadas. Então eu perco o controle, olha lá, eu quero chegar ali. Então, pega esses quadrados aí do Cleones e leva tudo lá para baixo para a gente achar onde é que eles se encontram. Está mais para baixo ali à esquerda, mais ou menos. Mas eu diria essa dificuldade de manter o preço no final é em casos de importações, por causa da variação cambial. Nacional não poderia não deveríamos ter essa dificuldade, não é? Mas quem nunca acabou de fazer uma contratação de serviços continuados, o cara já vem assinar o contrato com o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu falo, moço, daqui um ano a gente conversa. Sim, briguei hoje com um sobre isso, mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Eu concordo que não, mas assim... Por isso que eu falei, quem nunca? Você hoje já está, inclusive. Não, hoje briguei. Antes de entrar na nossa reunião dos prefeitos, tive que brigar com ele. Ok. Eu sou bom nisso também. Eu deixo os caras tão deprimidos. Quando eu falo, você leu o que você fez aqui? Vem cá, vem comigo, vai na lei. Né? Não, mas eu não posso. Eu falei, então por que você deu esse preço? Não, mas você não vai me punir. Eu falo, vou. E lá em cima nós vamos melhorar o punir. Gente, tem um caminhozinho do mal, que é bom que a gente tem que fazer. A gente faz assim, 86, 87, aplica todas aquelas sanções ali, depois pega o 89 se for para alguma coisa e já facilita a parte de defesa no 105. Eu acho que hoje é dia 1º de abril, eu não sei se eles vão sancionar hoje ou amanhã a lei de licitações. A boa notícia é a seguinte, contar aqui para vocês, não vai ter mais punição na lei 8666, não vai ter mais lei 8666, vai revogar a lei 8666, vai revogar a 10520, vai revogar a do RDC e não vai sobrar nada. Então, antes do fuja para as montanhas, o que vai rolar? Nessa parte da punição, eles vão criar um capítulo, acho que 2B, no Código do Processo Civil, e quem vai cuidar de crime de licitação é advogado chave de cadeia. E aí dentro do... rapaz, é com emoção, porque o cara não sabe fazer outras coisas, mas mandar prender e libertar, ele sabe. A gente pega essa gente boa e vai começar a colocar. O problema é,
tem uma coisa boa que a gente colocou. O consórcio vai ser penalizado quando houver alguma coisa tipo erro grosseiro. Então, quando tiver erro grosseiro, aí a gente precisa tomar o cuidado no checklist para isso não acontecer. Mas você vai evitar aquela coisa da paralisia das canetas. Mas ele aumentou, em termos de intensidade, todas as punições para os dois lados, para o comprador e para o fornecedor. E como é um capítulo específico, que semana que vem, por exemplo, já vai estar no Código de Processo Penal, então aí o negócio vai dar uma assustada grande. Se vocês quiserem, eu passo. Eu estava treinando meus alunos, eu gravei um áudio, acho que até... Assim, tem um resumão. Você tem que ler até o artigo 17 para você entender o processo, e você tem que ler até o 88 para entender o novo fluxo de licitação. Depois tem um monte de coisa de garantias, tem um monte de coisa, por exemplo, para obras, você vai ter a opção do opt-in. O cara contrata para fazer a obra. Se o cara não terminar a obra, eu aciono o seguro. A seguradora ou te paga o seguro ou finaliza a obra. Então a gente vai ter uma grande ação de simplesmente fazer o cara finalizar a obra. A gente pega, por exemplo, uma contratação integrada, na hora que o cara enroscar, fala assim, não quero saber. Se vira nos 30 e vai fazer. Então precisa dar uma fortalecida no SysAnvi, na parte jurídica, para na hora que o licitante vier fazer, a gente capricha no edital já pensando que vai dar zica e coloca esse seguro de obra para cada fornecedor de 20%, 30%. O cara começou, quebrou as pernas, chama a seguradora e faz as coisas para a gente. Então tem um monte de solução legal disso aí. Quer dizer, mas esses são outros problemas. Vamos voltar para o pneu. É o que eu falei para vocês. O que eu vou ser mais útil é nesse cluster aqui, gente. Do resto eu não entendo nada. Você falar de mudanças climáticas, eu vou falar, pô, mas eu fazia fogueira em São João, queimava árvore, soltava bombinha, faço tudo errado. Tá? Vamos lá. Então vamos analisar. Desce um pouquinho mais, vamos no problema raiz. Onde é que está o problema raiz? Então, existe dificuldades na compra de peças. Então, existe dificuldade na compra de peças e serviços. Não é só isso. A gente está falando... tudo isso se aplica a peças e serviços. E elas têm características... peças e serviços. Então, volta embaixo disso. As compras de peças são diferentes das compras de serviços. As compras de peças se resumem ao produto que está sendo contratado. Aí tem um outro quadradinho. Algumas peças precisam de serviços para serem implantadas. Algumas não. Você compra a lâmpada, os caras trocam. Vocês mandam trocar lâmpada de patrola no negócio? Vocês mandam trocar lâmpada também? O cara vai na concessionária? Normalmente não, mas deve ir na mecânica. Não, mas assim, essas coisinhas, as prefeituras normalmente têm um mecânico para fazer os pequenos, né? Mas só que tu tem que ter a peça. Esse é o que da questão. Talvez o maior problema está na aquisição das peças da maneira correta, porque eu acho que nos 5.500 e poucos municípios, 5.000 deve ter dor de cabeça, é refém dessas coisas aí, né? Cara, refém é uma forma muito educada de dizer. O que o pessoal faz? O vendedor de peça já vem com aquela planilhazinha pronta do Excel, já com o nome da peça, com o valor, com não sei o quê, com o sobrevalor da peça, já dá para o cara fazer o edital de licitação, já vem pronto. E o cara já é quase um retirar pedido. E eles usam a licitação só para dar um verniz democrático no processo e acabou. Tudo estranho. Por exemplo, comprar pneu direito, eu estava falando com o pessoal aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina, tem um acordo de 30 quilômetros lá para explicar como é que conta. Porque começou a vir aqueles pneus horrorosos chineses que não durava 20 mil quilômetros. Aí você comprava um pneu aqui no Brasil, um pneu bom que está indo 60 mil quilômetros, e um chinês estava dando 20 mil quilômetros. Você punha na ambulância, a cada 3 meses você tinha que trocar o pneu. Entendeu? Então aí a gente tem que amarrar em selo do Inmetro, certificação, essas coisas. Então, o que acontece? Algumas coisas a gente vai poder amarrar mais, sem gerar direcionamento. Por isso que a nova lei vai ser boa nesse sistema, porque a gente vai poder definir que, por exemplo, que o município que adere ao consórcio para a compra das suas peças, ou no sistema de padronização. No sistema de padronização, cara, a patrola é dessa marca, a gente vai fazer isso e a gente vai trocar há tanto tempo, né? Porque senão a gente não consegue. Um jeito bom que o pessoal está fazendo é o seguinte, é o Exército. O Exército
Eu ajudei na licitação de... O que era? Aquilo era blindados. Blindados foi bem legal, porque o que acontece? Blindado é um inferno. Porque blindado, você tem aquele tanquezinho de guerra no batalhão de Pelotas, lá não sei o quê, que só tem aquele tanque da década de 40 e não vai funcionar. E cada lugar aí pelo Brasil, você tem 1 ou 2 tanques. Se o cara for licitar blindagem, ele não consegue. Então, nós fizemos um registro de preço grandão com todos os blindados do Brasil. Com todos os blindados do Brasil. E o cara ganhou e falou o seguinte, ó, você vai dar o atendimento nesse tipo de blindado ou vai indicar um fornecedor local para ser parceiro seu para resolver o problema do blindado. E na hora que dá um problema no blindado, você aciona o registro de preço e o cara vai fazer. Mesmo o batalhão que não entrou na ata, consegue pegar, poxa, que maravilha, os caras licitaram justamente o meu tanque de guerra aqui. Por quê? Porque a gente pegou pela chave de patrimônio do governo federal. E aí pusemos tudo. E já avisamos, pessoal, ó, isso aqui são coisas que a gente está fazendo, não tem certeza de garantia e tal. É ruim porque queima o filme que o cara acha que vai fornecer e não fornece. Mas foi uma solução que a gente precisou ter porque a realidade dos blindados do Exército Brasileiro era única. Mas resolveu. Hoje o Exército faz muito disso. Tipo assim, ó, você vai comprar arroz e feijão, o outro vai comprar bala, o outro vai comprar tinta. E aí depois você vai pegando carona nas atas da registro de preço. Tanto que aquela mudança da legislação, que agora você só pode pegar 5 vezes o valor, foi por causa da bagunça que o pessoal do Exército estava fazendo, porque eles estão fazendo, tipo, 3, uma licitação para cada coisa. E tendo que fornecer para o Brasil inteiro. Vamos lá. Vamos com fé. Então, as compras de peças se resumem ao produto que está sendo contratado. Algumas peças precisam de contratação de serviços. Então, a contratação de serviços precisa. Então, a contratação de serviços, cadê aqui? Então, a logística de contratação de serviços precisa estar próxima do local de execução de serviços. Como é que a gente vê essa relação disso aqui? Se algumas peças precisam de um produto e algumas peças precisam de serviços, então existem dificuldades na compra de peças e serviços? Desce um pouco mais para a gente criar alguma coisa aí no meio. Ok, então... As compras de peças, se o produto está sendo contratado, algumas peças precisam de contratação de serviços. Não sei qual que é a lógica aí, a gente está faltando alguma coisa lógica. Eu posso ter a opção de contratar, eu posso ter o registro da hora, serviço e o registro da peça, né? Então, coloca aí, posso ter o registro da hora, posso ter o registro da peça. Eu vou colocar só para como é que está funcionando, pelo menos aqui em Santa Catarina, segundo orientações do Tribunal de Contas nessa questão. Nós temos uma empresa licitada, registro de preços de manutenção. Como eu não sei qual é a peça que vai estragar, quando eu mando o equipamento lá, que deu esse problema, a máquina, ela vai dizer, ó, estragou o carburador, estragou o câmbio, estragou a bomba hidráulica e assim por diante. E aí nós temos a obrigação de fazer 3 orçamentos, e aí o orçamento mais barato, eu chego para ele, ó, ele me diz que a peça vai custar 5 mil. E aí eu pego 2 orçamentos, consegui 4.950, 4.800. Aí ele pode fazer, dizendo, eu bato o preço. É assim que acontece hoje. Mas isso aí, para mim, é extremamente desagradável. Por isso que eu falo que nós somos meio que reféns do cara que faz a manutenção. E o pior... Não, e pior, o cara vai pegar aquele de 4.900 e ponto e vai colocar a genérica, né, que vai durar 15 dias. Isso. Mas aí, aí tem um outro detalhe. Se eu digo, não, eu quero ter essa peça aqui, ele vai dizer, mas aí eu não garanto o serviço. Então tem toda esse problema, e nós temos um dia, não vi, Tribunal de Contas, Ministério Público. Um disse faz assim, o outro disse faz assado. E aí colocando que existe uma tabela de preços nacional aí de peças que poderia ser usado como referência. E aí eu não me lembro se o Tribunal de Contas disse que podia e o Ministério Público que não. Então às vezes nós temos que ver onde dói menos, se é no Tribunal de Contas ou no Ministério Público.
Eu acho que vai doer menos no Ministério Público, porque o Tribunal de Contas vai aí toda semana. E eu converso com o pessoal do Tribunal de Contas. O Azor é difícil, é um jogo duro lá, moço, quando ele pega o processo. Então, eu vou ter que comprar muita cuca aqui. Rapaz. O que eu gosto é o seguinte, o pessoal do tribunal, eles são super rigorosos. E eles estão nesse papel e eles têm que fazer isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente pode fazer um questionamento. Vocês são legítimos para apresentar um questionamento para o Tribunal de Compras. Se não for o consórcio, a gente pega um dos municípios. A gente identifica esse mapa lógico e a gente coloca esse mapa lógico inteiro. Olha só o que a gente pode fazer. Tudo isso aqui são os argumentos que a gente vai colocar para o negócio. A gente pega um próximo passo. Na aquisição de peças, depois que a gente terminar isso aqui, tá? A gente está só começando hoje. A gente faz uma consulta, pode pegar o seu município, prefeito? A gente pega aí o seu município e vamos fazer uma consulta. Também, Zanin. Aqui o consórcio pode fazer o presidente do consórcio pode assinar pelo consórcio. Não, que bom que pode, porque eu já peguei estado que o tribunal fala que não é legítimo. É recente, tá? Foi final do ano passado. Então não estou ficando louco, porque eu falei, consórcio, vamos fazer isso. Assim, não posso. Eu falei, como não? O que vocês acham disso, Cleones? Tipo, a gente já faz isso. A gente nem começou a discutir Nova Juntos ainda, calma. Mas a gente já faz uma coisa útil. A gente termina esse mapeamento, a gente lapida esse mapeamento, coloca as estruturas de peça. Você percebe que tudo isso que a gente está fazendo, cada quadradinho desse é um considerando, e olha, como isso aqui acontece aquilo ali e tal. E a gente fala o seguinte, moço, o que é para eu fazer? A alternativa 1, compra a peça e põe o serviço. Alternativa 2, compra o serviço e faça a peça. Alternativa 3, credencie o pessoal. Ou alternativa 4, faço uma tabela nacional, uma licitação com base no valor de referência, peço para todo mundo dar o desconto sobre o valor da peça e vou fazer esse suprimento e só contrato serviço, por exemplo. Tira a modalidade. Eu falo assim, ó, eu tenho um registro de preço de todas as peças e eu digo assim, eu tenho 50 peças disso aqui e tem o primeiro colocado e o outro vai fornecer pelo preço do primeiro. E aí eu vou simplesmente credenciar o serviço. E para todo serviço, em toda peça, eu sempre te mando a peça. Acabo com a modalidade peça e serviço. Aí vai virar um inferno na vida do prestador de serviço, porque ele fala, mas eu já tenho aqui na minha loja mais barato, mas pelo menos eu garanto. O problema é o seguinte, a gente vai precisar fazer uma forma que a gente vai fazer mais para frente, que é o seguinte, vamos amarrar esse sistema com o sistema de recebimento da peça, em que o cara, antes de aprovar o serviço, fotografa a peça, fotografa o código de barra e a gente vai fazendo um banco de dados do registro com o código da peça, código de barra, porque hoje fotografia todo mundo tem. Porque aí o cara vai mandar a mesma foto, aí eu vou conseguir identificar por padrão, a gente digita isso aqui e vai começar a pegar as fraudes, vai pegar um monte de fraude. Ou seja, eu autorizo a peça é essa peça nesse serviço, nessa caixinha. Fotografa antes de colocar, aí eu te mando o pagamento. Ah, não tenho a foto. A gente vai checando isso, pega uns estagiários aí, e aí a gente põe ordem. Mas, ou seja, eu acho que depois dessa consulta com o tribunal, a gente vai ter que tomar uma posição radical, por exemplo, para a peça. Não pode parar as peças, não pode parar o serviço. Pode falar assim, na próxima licitação vai ser o que eles responderem, assim. Mas não dá para fazer com peça que a gente vai parar muito as máquinas. A gente pode fazer alguma coisa menorzinha, uma outra licitação de alguma coisa para dar isso. Mas o que está parecendo essa ideia para vocês, gente? A gente nem começou o Inova Junto, mas a gente já tem um acordo, uma consulta ao Tribunal de Contas, uma organização da estruturação das peças e um mapa lógico de como é que a gente vai resolver isso. E a gente vai conseguir identificar cada uma dessas variáveis. Tá? Faz sentido? Faz gente, sentido. É o que eu digo, essa metodologia, ela cansa. A gente tem que continuar mais 1 hora amanhã ou depois, porque minha bateria já foi pro saco aqui. Vocês estão mais ou menos bem com esse jeito de pensar? Vocês percebem que a gente nem chegou numa coisa bonita para mostrar para ninguém, mas já tomou 2 decisões importantes que vão ajudar alguma coisa. Tá? O que vocês acharam? Mônica, Prefeito Hércio, Cleones e tal. A gente vai trabalhar um pouco mais dentro para mostrar para vocês depois. O que vocês acharam? Gostei, acho muito bom e também, como você falou, já saiu na conversa duas situações extremamente importantes e que dão um norte, não só para isso, o bom é isso, né? Já vai
nos Não, abrir aí o caminho. Semana que vem a gente já sai que se consulta o Tribunal de Contas. Só deixa a gente trabalhar um pouco mais neles. Nós aqui, eu preciso dar uma descansada, repensar, eu vou colocar essas ideias com calma, aí a gente para com vocês de novo para dar uma relida e complementar essa questão das peças. Sei lá, terça-feira ou quarta-feira, que dia que a gente tem? A gente tem o nosso na quinta-feira, mas na quinta-feira acho que eu já quero pronto. Acho que a gente precisa de mais uma meia horinha de vocês. Consegue aí na terça-feira? Na agenda aqui, mas eu acredito que sim. Terça-feira pode ser na parte da tarde, né, Mônica e Dani? Qualquer horário daí? Pode ser sim. Gente, 1 hora. Nessa terça-feira nós vamos mostrar o que a gente avançou e a gente vai mais aí nessa questão das peças. Depois a gente vai pegando as outras coisas dos quadradinhos. Aí ela falou, mas eu tenho o quadradinho aqui da padronização da licitação. Legal, nós vamos fazer uma árvore gigante disso. Mas, tipo assim, se a peça eu já vou resolvendo aqui, esqueça um pouco a peça e vou começar a pensar em outra coisa. E aí a gente vai montando esse diagnóstico total, tá? Gente, então, não se assustem, isso aqui vai piorar muito, a árvore vai ficar uma coisa gigante, mas a gente vai tomar um monte de atitude legal, tá? São 15h30, eu preciso falar com a minha equipe aqui e ainda preparar a próxima reunião daqui. E a gente se vê, então, na tarde de terça que vem, tá bom? Só para eu dar um aviso, então, eu vou mandar o link do formulário para a gente registrar a presença da reunião de hoje, e é um padrão que a gente vai seguir para as próximas também. Então, sempre nas nossas reuniões a gente grava e a gente tem esse registro de presença também. Eu estou compartilhando aqui. Bom, mandou aí o registro de presença? Uhum. Nós vamos fazer certificado, porque cada vez que vocês estiverem trabalhando, vocês vão dizer que vocês estavam trabalhando, eu vou testar, certificar, e a gente vai participei de tantas horas de qualificação, disso, daquilo, a gente vai preparar. Podemos parar de gravar e podemos ir? Sim, pergunta. A gente está trabalhando aqui internamente, esperamos até terça para ver o feedback de vocês. A gente vai dar uma melhorada nisso aqui e a gente manda para vocês antes de terça, provavelmente na segunda. Para vocês verem mais ou menos, segunda à tarde a gente manda para vocês darem uma olhada. Segunda de manhã vocês dão uma lida e aí vai estar com uma sensação que está faltando um monte de coisa. Imprime esse negócio aqui, enquanto vocês não têm o Lucidchart, coloca uns... tá faltando isso aqui, tá faltando... E vai jogando aí, de qualquer jeito. Aí a gente vai lapidando e vai montando, tá? A gente até já usa o Lucidchart por aqui para algumas coisas. Se tu quiser compartilhar uma cópia para não mexer no teu aí. Beleza, cara. Tá. Joga para eles aí. Cara, então vou fazendo de vocês. Pelo amor de Deus. Bem melhor. Me manda o e-mail que vocês usam. Tá, é o meu e-mail, te encaminho no WhatsApp. É o seu mesmo. Porque a minha eu uso no meu pessoal também, a gente está vendo aqui, talvez contratar nos outros, talvez a gente use dentro do de vocês. A gente faz junto, vai compartilhando, vai ser ótimo. É a versão free, né, gente? Sem grandes ferramentas, mas é... Não, então vai ter... Não, nossa é de gente grande, a gente faz aquela coisa toda. Não dá para pagar em dólar. A gente ainda não conseguiu comprar para pagar em dólar aqui, então ainda... Internacional, moço, calma aí, né? Vamos ver se eu pego umas licenças aqui para ele não estar juntos, então, vou ter que arranjar o jeito. Te agradeço, que a gente usou bastante já e fica aqui. É que ele já tá... A fria é rapidinho, a fria acaba logo. Essa aí a gente pegou uma fria agora do Nova Juntos. Vou ver se eu pego uma em dólar, então. Abraço para vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Tchau, gente. Feliz Páscoa. Obrigada, boa tarde. Feliz Páscoa. Tchau, tchau. Gente, vamos lá na nossa agora.